Fala galera, vamos dando continuidade aí a nossos estudos, né? Hoje vamos falando sobre congruência de triângulos, né? Já vimos o conceito de congruência ao tratarmos as relações entre as medidas e os ângulos, né? Só para a gente lembrar, dois ângulos são ditos congruentes quando suas medidas são iguais. Ângulos congruentes têm a mesma medida, né? Assim como dois segmentos são congruentes quando as suas medidas também são iguais, quando eles têm o mesmo tamanho, a mesma medida, né? Assim, nós vamos utilizar para os triângulos, tá? Para identificar se dois triângulos são congruentes, eu preciso ter ângulos iguais e lados iguais, medida dos lados também iguais, tá? Olha lá. Dois triângulos são congruentes quando for possível estabelecer correspondência entre os vértices, de modo que seus lados e seus ângulos sejam congruentes. Ou seja, tá aqui, ó, eu tenho este triângulo aqui, ABC, e eu tenho este triângulo aqui, DEF, né? Então aqui, ó, vértice A, ângulo reto, vértice D, ângulo reto. Vértice C, representado aqui somente por um tracinho. Vértice F, representado por um tracinho. Esses tracinhos aqui, ó, indicam que esses ângulos eles são iguais, tá? Assim como o vértice B e o vértice E também são iguais porque eles possuem aqui dois tracinhos. Quando ele diz aqui, ó, estabelecer correspondência, quer dizer que o vértice A corresponde ao vértice D, né? Então eles são iguais. Assim como o vértice C se corresponde com o vértice F, porque eles são iguais. E o vértice B se corresponde com o vértice E, porque eles são iguais. Beleza. Então aqui, ó, já que esses ângulos são iguais, isso indica que esses lados opostos a eles também serão iguais, ó. Tá de azul, porque oposto ao ângulo de um tracinho aqui, ó, são iguais, né? Vértice B tá de marrom, sei lá, preto. Então, este lado é igual a este, ou seja, eles são iguais. É assim como aqui, ó, tá de vermelho, porque são iguais, né? Então, ó, lado AB é igual ao lado DE. Esse símbolozinho aqui de congruência, né? Indica congruência. Lado BC igual ao lado EF, congruente ao lado EF. E o lado AC congruente ao lado DF, né? DF e o AC. Assim como os ângulos A congruente com o ângulo D, B congruente com o ângulo E, C congruente com o ângulo F, né? Portanto, o que eu posso concluir? Que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Ou seja, todos os seus ângulos e todos os seus lados são iguais. Então, eu posso dizer que esses triângulos são congruentes, né? Eu leio, ó, o triângulo ABC, esse triângulozinho aqui, ABC, é congruente ao triângulo DEF, né? Símbolo de congruência, e esse triângulo vai indicar um triângulo. Então, olha, para saber se dois ou mais triângulos eles são congruentes, não é necessário a gente ter todos os lados e todos os ângulos iguais, né? Eu posso identificar por algumas características que a gente chama de casos de congruência, tá ok? O que são esses casos de congruência? São situações que vão facilitar a gente a identificar se esses triângulos eles são ou não congruentes. No caso, primeiro caso, lado, lado, lado. Ou seja, eu tenho três lados congruentes. Se um triângulo ele possuir três lados congruentes, eu posso afirmar que esse triângulo ele é congruente. Eles são congruentes, na verdade, né? Esses triângulos eles serão congruentes se eles possuem três lados iguais, três lados de mesma medida, ó. Lado AB e o lado DE está representado aqui por um tracinho, indica que eles são iguais.
lado AC e o lado FD são iguais. E o lado BC com o lado FE também são iguais. Então, os triângulos são congruentes, ok? Segundo caso, né? Eu tenho lado, ângulo e lado, que a gente chama de LAL, tá? Precisa ser nesta ordem, ou seja, lado, ângulo e lado. Ou seja, o ângulo ele necessita estar entre os dois lados congruentes, ou seja, formado pelos lados congruentes. No caso aqui, ó, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Ou seja, esses dois triângulos eles serão congruentes, tá? Se ele possuir um ângulo formado pelos dois lados congruentes. Esse ângulo precisa ser congruente, ok? Terceiro caso, quando eu tenho ângulo, lado, ângulo. No anterior era lado, ângulo, lado. Aqui é ângulo, lado, ângulo, né? Então, eu preciso de um lado congruente entre dois ângulos congruentes, né? O lado que está entre os dois ângulos congruentes precisa ser congruente para eu afirmar que esses dois triângulos eles são congruentes. Ó, ângulo C e o ângulo F, ângulo B e o ângulo E. E o lado entre esses dois ângulos também são congruentes. Então, eu posso afirmar que esses dois triângulos eles são congruentes. Eles vão possuir todos os lados e todos os ângulos iguais, tá ok? E por último, eu tenho aqui, ó, o último caso, lado, ângulo e ângulo oposto, né? Ou seja, eu tenho um lado, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado aqui, ó. Lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado, né, que é congruente, ok? Lado, ângulo e o ângulo oposto a este lado. Aí esses dois triângulos eles serão congruentes. Basta eu identificar um desses casos, eu posso afirmar que esses triângulos eles serão congruentes, tá ok? É lógico e evidente que se eu identificar três ângulos iguais, eu já posso dizer que eles são congruentes também, tá ok? Um exemplozinho aqui para a gente entender, tá? Então aqui eu tenho, ó, ângulo, lado e ângulo congruente. Por que que esses dois ângulos são congruentes? Porque eles são opostos pelo vértice. Esses ângulos aqui, por que que eles são congruentes? Ó, eu tenho duas transversais, duas retas paralelas e uma transversal. Então, esses ângulos serão congruentes porque eles são alternos internos. E esses lados já são congruentes, né? Então, aqui, ó, se eu tenho ângulo, lado, ângulo, é um dos meus casos de congruência. Então, esses dois triângulos eles serão congruentes, tá? Suas medidas serão iguais. O A mais 5 e o 2A menos 5 serão iguais, ok? E para finalizar, vamos falar sobre os pontos notáveis de um triângulo, tá? Começando pela mediana. O que seria a mediana? A mediana é um segmento que sai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. O que tu vai dizer assim, tio, o que é ponto médio? Ponto médio nada mais é do que o ponto no meio, bem no centro deste lado aqui, né? Metade. Ou seja, se aqui é ponto médio, essas medidas aqui elas serão iguais, tá? Essas medidas elas serão iguais, ok? Serão iguais. Então aqui, ó, mediana nada mais é segmento de reta que sai do vértice do triângulo até o ponto médio do lado oposto, né? Formando duas medidas, dois pedaços iguais aqui, ó. Essa mediana, ela é relativa ao vértice A. Se eu tenho três vértices no triângulo, eu vou ter três medianas, né? Eu vou ter a mediana daqui e vou ter a mediana deste outro lado, tá? O encontro dessas três medianas, ó, mediana, mediana e a mediana. O encontro dessas três medianas a gente chama de baricentro, tá?
baricentro do meu triângulo, que é chamado de centro de gravidade do meu triângulo. Se você conseguir encontrar o centro de gravidade do triângulo e colocar uma linhazinha aqui, ele vai ficar em equilíbrio, né? É o ponto de equilíbrio de um triângulo, tá ok? Chamado de baricentro, que indica o encontro entre as medianas. O segundo ponto notável é chamado de bissetriz. O que seria a bissetriz, né? A bissetriz. Bissetriz é o segmento de reta semirreta que vai cortar os ângulos ao meio, né, em dois pedaços iguais, né? Então, a bissetriz interna, ela vai representar, olha, vai cortar o ângulo em dois pedaços iguais. Tio, mas aquela anterior, ela também tinha mais ou menos essa mesma característica. Pois é, aquela saía do vértice e ia até o ponto médio, né? Bem no meio. Aqui ela vai cortar o ângulo, né? A outra corta o lado. Vai bem no ponto do meio do lado. Aqui assim, ela corta o ângulo, tá? Essa é a diferença. A bissetriz corta o ângulo e a mediana, ela vai no ponto médio do lado, tá? Assim como a mediana, eu também tenho três bissetrizes, né? Três bissetrizes, tá aqui, ó. A bissetriz do vértice C, bissetriz do vértice A, bissetriz do vértice B. O encontro dessas três bissetrizes é chamado de incentro, né? Incentro. O que seria o incentro? É o centro da circunferência inscrita no triângulo, ou seja, se eu tiver uma circunferência aqui dentro, esse ponto aqui vai ser o centro dela, tá? Uma circunferência dentro desse triângulo, aqui vai ser o centro dela, ok? O próximo ponto notável, chamado de altura. O que é a altura? É o segmento de reta de extremidade em um vértice prolongado até o lado oposto ou até o prolongamento, formando um ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Sai do vértice A e vem até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Ou sai do vértice, prolongando este lado aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, ok? E aqui no caso, só vamos trabalhar com a altura interna, tá? Não vamos trabalhar com a altura externa. Então aqui eu tenho o ortocentro. O que seria o ortocentro? É o encontro entre as três alturas de um triângulo. Já que eu tenho três vértices, eu também tenho três alturas. Este aqui, ó, a altura relativa ao vértice A. Eu tenho a altura relativa ao vértice B e a altura relativa ao vértice C. Vou mostrado aqui, ó, relativa ao vértice A, relativa ao vértice B e relativa ao vértice C. O encontro entre essas três alturas a gente chama de ortocentro. E para finalizar, eu tenho aqui a mediatriz. O que é a mediatriz? É o segmento de reta que corta perpendicularmente o segmento no ponto médio. Ou seja, aqui, ó, tem um segmento, vai cortar perpendicularmente. O que seria perpendicularmente? Formando ângulos de 90 graus, tá? Então, ela é a linha que vai cortar bem no meio, formando um ângulo de 90 graus. O que seria aqui no meu triângulo? Daqui, ó, o meu triângulo ABC, né? Então, aqui, ó, vai cortar formando ângulo de 90 graus, bem no meio do lado. Ou seja, aqui é o ponto médio, né? Ponto médio. Ponto médio do lado BC. Assim como eu tenho o ponto médio do lado BC, eu também tenho o ponto médio do lado AB e o ponto médio do lado AC, né? Vai formar aqui, ó, três mediatrizes, né? Vai formar três mediatrizes. Eu tenho esta mediatriz, eu tenho esta mediatriz e eu tenho esta mediatriz. Esse ponto de encontro entre essas três mediatrizes aí, eu chamo de circuncentro, né? É o encontro entre as três mediatrizes, ok? Fiquem todos com Deus e aguarde a orientação das atividades.